Olá! Uma das matérias que a palavra de Deus orienta o seu povo é sobre o divórcio. Sim, o divórcio está na palavra de Deus. Quais são as orientações com relação ao divórcio? Tem um texto na Bíblia que se encontra em Mateus no capítulo 19, o verso 9, que diz o seguinte: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Este é apenas um texto, mostrando que o divórcio só é aprovado se houver o adultério. Se não houver o adultério, se houver a separação, cai no que o texto está dizendo. Agora, a pergunta é a seguinte: alguém que se divorciou não foi por adultério, ela está em pecado eterno? Você já ouviu falar sobre isso? O que a Bíblia pode nos orientar sobre a questão do divórcio, sobre a questão do pecado que está relacionado com isso? O que a Bíblia pode dar como orientação a muitas e muitas pessoas que talvez se encontram nessa situação, separados, longe dos seus cônjuges, por qualquer outro motivo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Alô, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Você é o nosso convidado, você é quem realmente faz o programa Na Mira da Verdade. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Vai dando licença, nós vamos entrando de levezinho aí dentro da sua casa para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Vamos começar cumprimentando meu amigo, o professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Feliz aí porque com certeza no novo ano Deus vai ter muitas bênçãos para dar a nós. E com certeza, Tito, teremos, pela graça de Deus, muitas novidades, inclusive em relação ao nosso programa, não é? Com certeza, professor. E o ano já começou correndo. O primeiro mês já foi embora, professor. Já estamos aí começando o segundo mês do ano de 2015 e a coisa não para. Parece que cada ano está ficando mais curto, não é, professor? Exatamente isso. Será que a Bíblia já dizia que isso iria acontecer? Pois olha, realmente Jesus está voltando, não é? Pelos sinais da Bíblia, a proximidade da volta de Cristo é muito grande. Agora, realmente também, por causa dessa nossa correria, não é, Tito, da nossa sociedade muito capitalista, às vezes a vida acaba passando muito rápido para nós. Então nós temos que aprender com a própria Bíblia a termos um equilíbrio entre trabalho, ter momentos para a família, lazer, amigos, não é? Para que a vida não passe tão rápido assim. É isso mesmo. Bom, eu queria mandar abraço a vocês que nos assistem. A gente sempre gosta de mandar abraço porque vocês são muito importantes. Vocês que nos ouvem pela rádio. Nós temos aí uma rede de rádios que estão em conexão com a TV Novo Tempo. Ao vivo estamos falando aí para todos os ouvintes da rede de rádios Novo Tempo. São 18 emissoras espalhadas pelo nosso país. E onde quer que você esteja nos ouvindo, sinta-se abraçado pelo programa. A você que nos assiste pela internet, muito obrigado por vocês estarem acompanhando os vídeos que estão postados no YouTube. A gente recebe perguntas dos mais diversos lugares. Mas você que mora na Angola, você que mora em Moçambique, você que está aí no México assistindo a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está também em Portugal, você que está aí na Europa, eu tenho uma notícia para vocês. Em breve nós estaremos em uma operadora aí na Europa, onde você vai poder assistir a Novo Tempo a hora que você quiser. Então, fique ligado aí que já tem novidade para vocês também, tá bom? Professor, mas nós já vamos começar o programa porque nós estamos falando de um assunto que é um assunto atual, que acontece cada vez mais na nossa sociedade, é relacionado ao divórcio. E a Bíblia trata muito bem essa matéria do divórcio. Só que a gente percebe que existem alguns entendimentos aí de que a Bíblia dita algumas coisas. Por exemplo,
que o pecado, uma pessoa que se separou ou se divorciou do seu cônjuge, não por adultério, mas quem sabe por incompatibilidade, por algum problema que não deu certo, ela está em pecado. E muitas vezes é considerado isso um pecado que praticamente é eterno, não tem perdão. É isso mesmo, professor? Pois olha, Tito, apesar de a Bíblia realmente ter um padrão alto, uma norma altíssima em relação à importância do casamento, a Bíblia não ensina que existe o adultério eterno, assim como pensam muitos cristãos, né? Muitos cristãos pensam que se uma pessoa cometeu um erro de adultério, né, e se casou com outra pessoa que não dentro dos moldes bíblicos, essa pessoa nunca mais tem perdão. Nós devemos evitar dois extremos. Primeiro, pensar que o sangue de Cristo não tem eficácia para perdoar alguém. E o segundo extremo é rebaixarmos a norma de Deus, achando que qualquer um pode se divorciar do jeito que quiser e dizer depois o seguinte: eu me arrependi. Na verdade, existe o perdão, mas quando há um arrependimento sincero. Mas antes de abordarmos isso, eu só queria mencionar brevemente as duas ocasiões em que a Bíblia permite um novo casamento. A primeira, o Tito leu em Mateus 19:9, e daí tem uma outra referência que é muito parecida, em Mateus 5:32, que diz assim: Jesus falando: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, a Bíblia ensina que Deus tolera, permite o segundo casamento quando há o adultério por parte do cônjuge. E o termo divórcio, ou melhor, adultério, como aparece em Mateus 19:9, é um termo amplo. O termo porneia, de onde se originou a palavra pornografia, se refere tanto ao adultério, quanto ao incesto, à bestialidade, homossexualidade, lesbianismo e por aí vai. Então, numa circunstância dessas de imoralidade sexual, Deus permite que a pessoa inocente, nessa história, diríamos assim, tenha um novo casamento. Uma outra circunstância é a de Romanos 7:2, que diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, quando há a morte do cônjuge, Deus também permite e tolera um segundo casamento. Não é? Então, nessas duas circunstâncias é que a Bíblia menciona que uma pessoa pode voltar a casar-se. Agora, tem muitos irmãos de várias igrejas que estão nos acompanhando agora e que não se divorciaram dentro desse contexto bíblico. E aí, o que fazer? Será que tais irmãos estão em adultério eterno? Eu queria lhe mostrar que Deus só considera imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. De acordo com Mateus 12:31 e 32, quem rejeitar constantemente aos apelos do Espírito e atribuir a obra dele como se fosse algo feito por Satanás, blasfemando contra ele, este é o pecado imperdoável que chega no momento em que a pessoa endureceu tanto o coração que o Espírito não tem mais como alcançá-la. Agora, a Bíblia não ensina em nenhum texto que uma pessoa que adulterou não pode receber o perdão de Deus. Até muito pelo contrário. Nós lemos em 2 Samuel 11 um exemplo do que, na minha opinião, é o adultério mais grave mencionado na Bíblia. Vou ler 2 Samuel 11, 1-5, diz a seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa.
Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi cometeu um adultério muito grave. Por quê? Além de ele ficar com a mulher do próximo, aproveitando-se, diríamos assim, da sua condição de rei, se você ler do verso 6 até o verso 25, Davi ainda cria uma estratégia para matar o marido de Batseba, para ele poder ficar com ela. Ou seja, isso aqui foi um adultério acompanhado de um homicídio. Agora eu lhe pergunto, será que Deus não perdoou Davi? Pelo contrário. Quando você lê 2 Samuel 12, você percebe que Deus perdoou Davi. Porque Davi se arrependeu de coração. Tanto que no o Salmo 51, um dos salmos mais bonitos da Bíblia, é o resultado do arrependimento sincero de Davi por ter adulterado e matado o marido da mulher para ficar com ela. E se você ler na genealogia de Jesus, você vai perceber que além de Davi, Batseba é até mencionada numa delas. Ou seja, Davi não teve, pelo menos Deus não falou para ele assim: olha, agora para você ser perdoado, deixa essa mulher, já que o marido dela está morto, e só a partir do momento que você deixar dela eu vou te perdoar. Deus não agiu assim. Batseba foi mulher de Davi depois, durante toda a vida. O que Deus fez? Dos males, Deus teve que escolher o menor. Davi iria mandar ela embora, ela sem o outro marido, ou iria agora assumir a responsabilidade pela besteira que ele fez e prover um lar para essa mulher e para depois filhos que teve com ela. Então, meu amigo, Deus não quer realmente que os seus filhos se divorciem. Malaquias 2,16 diz que Deus abomina o repúdio. Agora, se você cometeu este erro, e se você se arrependeu com um coração sincero, assim como Davi, eu lhe garanto que o mesmo sangue de Cristo que purificou a vida de Davi e deu a ele uma nova chance, o sangue de Cristo purifica também a sua vida e lhe dá uma nova chance. A eficácia do sangue de Cristo é maior do que nós podemos imaginar. E por isso, se você teve um arrependimento sincero, siga a sua vida adiante, confiando em Deus e na sua graça e seguindo o conselho de Cristo em João 5,14. Vai e não peques mais. Agora, isso não significa que, por tomarmos decisões erradas, não colhamos muitas vezes os resultados disso. Deus perdoou Davi, mas em 2 Samuel 12 percebemos também que Davi pagou um alto preço pelas consequências do seu erro. Há leis naturais. Deus nos perdoa, mas as leis naturais, diríamos assim, não nos perdoam. Por exemplo, se eu me atirar de um prédio do 20º andar e me arrepender de ter feito isso, Deus vai me perdoar, na hora. Só que a lei da gravidade não me perdoa. Eu vou pagar como resultado. O mesmo acontece com as nossas demais escolhas. Tenha consciência disso. Não se divorcie. Invista ao máximo no seu casamento. Agora, tenha em mente uma outra coisa. Casamento é feito por duas pessoas, além de Deus. Com Deus é a terceira, obviamente. Mas, considerando que Deus sempre faz a parte dele, um casamento é feito por duas pessoas. Se os dois não decidirem crescer juntos, melhorar, amarem-se, se não tomarem essa decisão diária, não tem como. Agora, se os dois decidirem com Deus, aí sim a coisa vai dar certo. Não pense em desistir do seu casamento, faça tudo o que for possível para preservar. Porque se você sair dessa relação com os mesmos defeitos e com os mesmos problemas emocionais que você tem agora,
você vai estar simplesmente trocando de endereço. Porque os mesmos problemas você levará para uma outra relação. Agora, se você já passou por um divórcio e não teve como reverter a situação, vou lhe dar um conselho de amigo. Fique um tempo a sós, lendo bons livros sobre relacionamento, fazendo psicoterapia, para que, se você vier a ter uma nova relação conjugal um dia, dentro da vontade de Deus, você possa estar plenamente curado ou curada para você ser realmente feliz. A pessoa que se divorcia e em breve vai para uma outra relação, a tendência é trazer os mesmos problemas que levaram ao divórcio anterior. Então invista em você, na sua autoestima, no seu relacionamento com Deus acima de tudo, e aí Deus vai guiar você, abençoar você no seu novo relacionamento e nas decisões que você tem que tomar daqui em diante. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda suas perguntas, a gente recebe aqui na hora. Você também pode mandar suas perguntas através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai poder mandar suas perguntas, além de conhecer também uma imensidão de artigos que colocamos ali semanalmente para que possa fazê-lo, ajudá-lo a crescer cada vez mais no estudo da Palavra de Deus. Portanto, acesse o nosso blog e veja todos os programas também, os vídeos dos programas você tem lá, mas além disso, você tem muito conteúdo para enriquecer o seu conhecimento aí da Palavra de Deus, tá bom? Você também tem as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. Pelo Facebook, tem uma pergunta continuando com esse assunto ainda, professor. Olha só, o Abel Marcos, ele manda o seguinte: quando duas pessoas unem-se sexualmente antes do casamento, são considerados por Deus como um casal? Podem se casar na igreja e os seus nomes são escritos no livro da vida? Como entender isso tudo à luz de Deuteronômio 22, de 13 a 30? Quando a gente lê ali Deuteronômio 22, de 13 a 30, professor, a gente vê ali as leis que foram dadas ali ao povo de Israel com relação a essas relações sexuais, matrimoniais. E é bastante duro ali o que Moisés vem apresentando ali. Agora, a pergunta dele é o seguinte: uma vez que você já teve uma relação sexual com a namorada, enfim, com a parceira, a partir daí, para Deus, você já é considerado um casado? Como que é? Olha, muitos cristãos pensam que sim. Eu particularmente não penso assim. Eu creio que um casamento envolve mais do que atividade sexual. Obviamente que a atividade sexual fora do casamento é vista como pecaminosa por Deus, né? Isso se chama fornicação. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do contexto do casamento, como lemos, por exemplo, em Gênesis 2:24. Agora, no mesmo texto, percebemos que além de Adão e Eva serem uma só carne, ou seja, terem relação sexual, aqui é dito o seguinte: deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o casamento envolve mais do que intimidade física, envolve uma intimidade espiritual profunda. Então eu não creio particularmente que o sexo seja em si equivalente ao casamento. Óbvio, é pecado fazer fora do contexto como Deus ensinou no casamento. Agora, um casamento tem algo mais do que simplesmente isso. Um casamento não é feito só de sexo, não é? É algo muito mais amplo do que isso. E em relação ao nome do livro da vida, meu irmão, veja bem, meu irmão, você tem que entender mais, assim, confiar mais na graça de Deus. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus perdoa qualquer falha que temos cometido nesse aspecto ou em outro aspecto quando nos arrependemos. Agora, sobre o casar na igreja, não entendemos que a pessoa que fez isso devesse casar-se na igreja, porque primeiro
você percebe em Gênesis 2, 22 a 24, que antes de Adão e Eva se tornarem uma só carne, primeiro eles tiveram o quê? O casamento deles. Deus pronunciou ali uma bênção sobre eles e depois se tornaram uma só carne. Se a pessoa antecipou, então o correto é ela, obviamente, regularizar a situação apenas no civil e o casal depois faz uma oração pedindo a Deus a bênção sobre a relação que se inicia a partir dali. Agora, há pessoas, obviamente, que tiveram relações sexuais antes do casamento e se casaram na igreja mesmo assim porque o erro não ficou público. Isso é questão de consciência de cada um. E eu também não vou cometer a loucura de dizer que Deus não vai perdoar a pessoa, não é? Deus perdoa quando há arrependimento sincero, não importa o tipo de erro que tenhamos. Então, compreenda mais a amplitude do amor e da graça de Deus e aí você vai perceber que muitas questões, mesmo sendo difíceis, no final elas convergem para uma certeza. Deus é amor e está disposto a transformar o pecador e a lhe dar novas oportunidades. Muito bem, professor. Bom, no programa passado nós deixamos uma pergunta em aberto. A última pergunta, o professor não teve tempo o nosso tempo já estava estourado, ele não teve como responder, mas ela está entrando agora na mira da verdade. Quem mandou essa pergunta foi o Pedro, ele diz o seguinte: sou um médico cristão e gostaria de saber como posso usar o óleo para ungir e exercer a cura de enfermidades em meus pacientes. Estou autorizado a fazê-lo? Posso orar pelo óleo e usá-lo? Professor, na semana passada nós falamos aí com relação ao óleo, a unção através do óleo. Mas a pergunta do Pedro aqui, que é um médico, ele está ali lidando com o ser humano ali, às vezes nos últimos momentos, e ele está perguntando se através do óleo pode exercer a cura. Como é que é isso, professor? O óleo tem esse poder de cura? Olha, essa pergunta desse irmão médico é muito interessante e pode ter certeza, meu irmão, que Deus conta muito com você para aliviar o sofrimento físico, mental e espiritual das pessoas. A sua profissão de médico ou você que está assistindo, enfermeiro, enfermeira, pode ter certeza que é muito bem vista por Deus. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para não só curar o corpo, mas curar também a mente e a alma das pessoas. Agora, em relação ao ungir com óleo, percebemos na Bíblia o óleo ele é um símbolo do Espírito Santo. E quando a pessoa era ungida com óleo, isso aí só tinha eficácia se fosse acompanhado da fé. Então eu vou ler para você e aí vou lhe explicar o que eu quero dizer. Tiago 5, 15 e 16 é o texto que vamos ler agora. Vamos ler a partir do verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui é dito que Deus deu ao presbítero, ao líder da igreja, a função de fazer isso. Se você é um médico, mas você também tem uma função de presbítero ou ancião na sua igreja, você é apto sim para fazer isso. Mas uma outra coisa importante, a oração de fé salvará o enfermo. Ou seja, não há nenhum poder mágico no óleo. O óleo é só uma expressão, quando a pessoa aceita ser ungida com óleo, né, na testa ou na mão, não importa, ela está dizendo assim: eu aceito a decisão do Espírito Santo sobre a minha vida ou sobre a minha morte. Então é a fé que vai atuar. Então se o seu paciente tiver fé em Deus, você pode fazer isso. Agora, se ele não tiver fé em Deus, o óleo em si não vai adiantar nada. Ele é só um signo, algo que representa uma coisa espiritual superior e muito maior. Muito bem, professor. Muito boa a resposta aí. A próxima pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o Marcos Silva e ele diz o seguinte: olá, boa noite. Gostaria de saber o porquê que Abraão aceitou o pedido de Deus em sacrificar o seu filho inocente, se a lei era clara em dizer não matarás. Professor, realmente, quando a gente vê essa história na palavra de Deus e vê que Deus pediu a Abraão o seu único filho, que ele mesmo tinha prometido que seria
a sua geração, né? Ou seria sairia uma grande nação do seu filho. Exatamente. Agora, a questão é a seguinte: se Deus instituiu a lei não matarás, por que ele pediu que matasse o seu próprio filho? Que Abraão matasse o seu filho? Primeiramente, eu vou ler aqui dois textos, Tito, que são importantes. Um deles é Tiago 4,12, que diz o seguinte: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? O que eu vou me deter é na primeira parte do texto. Aqui diz que Deus é o legislador e juiz. Então, Abraão entendia perfeitamente o seguinte: Deus deu a lei não matarás, que se refere a nível interpessoal. Agora, se Deus como juiz e dono da vida me pediu, eu vou fazer. Então, Deus é o juiz, ele é o legislador da lei. Então, Abraão tinha em mente que, se Deus pede, é inquestionável. Um outro detalhe que nós não devemos passar por alto é o seguinte: por que Abraão, outro motivo que levou Abraão a obedecer a Deus, aqui ó, Hebreus capítulo 11, 8, aqui você vai encontrar uma resposta interessante, amigo, para a sua pergunta. Pela fé, Abraão, deixa eu ver se é esse verso aqui. Não é esse aqui, é um outro texto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que continua em Hebreus. Em Hebreus aqui no capítulo 11, eu vou tentar achar o verso específico. Aqui está falando dos heróis da fé. E tem uma parte que Paulo diz assim, que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque. Então, além de Abraão saber que Deus era o dono da lei, o legislador da lei, Abraão tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Agora, você sabe por que Deus pediu isso? É óbvio que Deus não queria Isaque como sacrifício. Deuteronômio 12, 30, 31 é muito claro em dizer que Deus abomina o sacrifício infantil. Agora, Deus precisava demonstrar perante os anjos se Abraão era realmente o pai, merecedor do título de o pai da fé. E Deus precisava, amigo, ensinar a Abraão que um dia o Filho de Deus morreria no lugar do pecador. E como que Deus revelou o seu amor pelo pecador a Abraão? Foi pedindo que Abraão sacrificasse o próprio filho, para Abraão entender um pouquinho o que significava para Deus as três pessoas da divindade se separarem, diríamos assim, e uma delas vir aqui e morrer no lugar do pecador. E aí você percebe em Gênesis 22 uma coisa muito interessante. Quando fala da prova de Abraão, no verso 11, quando Abraão foi sacrificar o filho, o texto fala assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Você percebeu? Abraão amou tanto a Deus que ele esteve disposto a dar o seu único filho. Da mesma forma, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar o pecador. Então, os paralelos da história de Abraão com o plano de salvação é muito grande. Então, atente para esse fato e você não vai perceber aqui nenhuma contradição. E aí, o texto que fala que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar, que eu não estava encontrando... É o versículo 19 de Hebreus. Isso, acabei de encontrar ele aqui, Tito. Eu estava no capítulo 11, eu não achava esse verso aqui.
A partir do verso 17 diz assim: obrigado, Tito. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, se nós estudarmos o amplo plano de salvação, perceberemos que Deus tinha um propósito muito bonito. Tanto que em João 8, 54 a 58, Cristo fala assim: Abraão viu o meu dia. Ou seja, Abraão, com aquela experiência, ele entendeu o plano de salvação, de que um substituto muito especial morreria por nós pecadores. Muito bem, professor, muito bem. O nosso tempo já está correndo, temos que ir para o intervalo, mas aproveite aí o intervalo, manda suas perguntas para a gente, participe do programa, afinal de contas, são as suas perguntas que fazem acontecer. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você aí está zapeando o seu televisor e caiu aqui na TV Novo Tempo e está vendo o programa Na Mira da Verdade, seja muito bem-vindo. E eu já faço um desafio para você, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de responder. Portanto, pergunte o que você quiser. Se você tem alguma dúvida bíblica, religiosa, sobre a palavra de Deus, manda pra gente. Ela vai estar na mira e o professor Leandro Quadros terá que responder baseando-se na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, mas antes de eu falar com você, deixa eu falar como é que ele faz para mandar as perguntas, né? Para você participar mandando suas perguntas, você pode mandar por Torpedo SMS, o número é 12 98151 0101. Pelo blog novotempo.com/, Na Mira da Verdade, é o nosso blog onde você pode mandar suas perguntas, dizendo que o programa está no ar e você mandaria suas perguntas. E pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Twitter, @namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo nosso blog, professor, e olha só, ela é interessante, hein? Vamos ver como é que você vai sair dela, vamos ver como é que a gente vai colocar ela aqui no ar. Quem mandou essa pergunta foi o Geuzi. Ele diz o seguinte: a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Onã. Eu gostaria que os irmãos falassem sobre por que diz a Bíblia que Deus o matou, porque jogava o esperma na terra. Referindo-se a esse assunto, gostaria que os irmãos me tirassem uma dúvida. Masturbação é pecado? E por quê? Sendo que em muitos artigos da internet diz que masturbar faz bem para a saúde. Professor Leandro Quadros, que história é essa que na Bíblia fala que um homem jogava o esperma no chão, na terra? O que é isso daí, professor? Agora, falando-se sobre masturbação, a Bíblia condena esse ato ou não? Realmente é um ato que faz bem à saúde? Olha, essa é uma questão importante que esse irmão perguntou. Primeiramente, o pecado de Onã, em Gênesis 38, não foi a masturbação. Se você ler aqui a partir do versículo 7, você vai entender que foi outra coisa que levou Onã a praticar um pecado e a ser condenado por Deus. Por isso, Gênesis 38, 7, que era o nome de um homem, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Levirato era o seguinte, era uma lei de que se um homem fosse casado com uma mulher e ele viesse a morrer, o parente mais próximo desse irmão, desse homem seria um irmão, ele deveria se casar com esta mulher e o filho que nascesse dessa relação deveria ter o nome do falecido, para perpetuar o nome daquele falecido, e também era uma forma de Deus garantir direitos de herança para a mulher e, obviamente, para o filho dela posteriormente. Então essa era a lei do levirato. Verso 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu,
E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Veja, o que era mal, o que ele fazia, era não suscitar um descendente para o irmão. Era ele utilizar o coito interrompido para evitar que a mulher engravidasse e não tivesse nem um filho e nem um direito à herança. Então, este foi o assunto. Masturbação não é tratada aqui. Tá ok? É a questão do levirato. E sobre a masturbação, veja, por mais que a ciência diga que a masturbação não traz prejuízos para o corpo, não pode comprovar que não traz para a mente. Por quê? Uma pessoa que está praticando, raramente ou quase impossivelmente vai pensar apenas no seu cônjuge. Então, alimentar fantasias, cenas de adultério e tudo mais, isso não faz bem para a mente. O propósito de Deus para o ser humano é a satisfação sexual no casamento. Então, em 1 Coríntios 7:9, diz assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, esta é a forma como Deus quer que o ser humano alivie os seus desejos sexuais, por meio da relação sexual com uma pessoa, né, do sexo oposto. É assim o que a Bíblia ensina. Agora, se você ainda não consegue cumprir este plano de Deus, confie no amor de Jesus por você e saiba que Cristo perdoa suas falhas e Ele está disposto a lhe ajudar. Agora, tenha um outro cuidado no assunto. Se algum telespectador ou ouvinte tem a masturbação como um hábito extremamente arraigado, inclusive depois de casado, este hábito é arraigado, será interessante você, ou se a pessoa é solteira e isso é muito frequente, será interessante você conversar com um bom psicoterapeuta, né? Porque muitas vezes pode acontecer de um transtorno de ansiedade, uma carência afetiva estar disparando esse gatilho que leva você a praticar a masturbação compulsivamente. Então é muito perigoso, você precisa realmente de um tratamento para você ter mais saúde mental, emocional e que vai com certeza refletir na saúde física também. Muito bem, professor. Eu estou lendo um texto aqui da próxima pergunta, que ela é daquelas perguntas capciosas, meu amigo. Quero ver como é que você vai sair dessa aí. Quem mandou essa pergunta foi o Ricardo e ele diz o seguinte: professor, não creio em dupla predestinação, mas existe um texto que é intrigante. Lucas 10:13 diz que se em Tiro e Sidom tivessem realizado os mesmos milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, muitos em Tiro e Sidom teriam se arrependido. Então, professor, Deus não quer salvar a todos? Por que então não foi realizado esses milagres? O texto diz que se fosse feito, muitos se salvariam. Ou Deus não queria salvá-los? E mais, então, esses moradores de Tiro e Sidom não podem ser condenados, já que não tiveram todas as oportunidades, ou seja, esses milagres não foram realizados lá. Agora, aí ele diz o seguinte: mais uma, Tito, podemos usar Romanos 5,14 como mais uma prova de ressurreição? Ah, não, isso aqui já é uma outra pergunta. Então vamos ficar com a pergunta da dupla predestinação. Baseando-se nesse texto de Lucas 10:13, falando das 4 cidades, 2 foram abençoadas porque tiveram milagres e a outra parece que foi rejeitada por Deus. Será que aí então, nesse texto, a gente pode basear na dupla predestinação, professor? Primeiramente, esse irmão está de parabéns por não crer na dupla predestinação. A dupla predestinação é um ensinamento de que Deus, na sua soberania, predestina alguns para se salvar e outros para se perder. Seria o mesmo que o seguinte: Deus, na eternidade lá, não foi com a sua cara e por mais que você aceite a Jesus, no fim das contas você vai se perder. E se Deus foi com a sua cara, por mais que você rejeite a Jesus, no fim dos tempos você vai acabar sendo salvo. Essa é uma teoria, obviamente, diabólica, não é? Mesmo que seja aceita por muitos cristãos sinceros,
a teoria, não estou dizendo os cristãos que a aceitam, mas a teoria é satânica, né? Essa teoria consegue tornar Deus pior do que o próprio diabo, né? Porque se Deus predestina tudo, então isso significa que Deus predestinou até o próprio diabo para ser diabo. Deus predestinou que os pagãos sacrificassem os seus filhos às divindades pagãs. Ou seja, a dupla predestinação é tão satânica que cega muitas pessoas ao ponto de não perceberem o seguinte, que Deus estaria pela dupla predestinação predestinando pessoas para fazerem as coisas que Ele mais odeia que elas façam. Ou seja, o Deus da dupla predestinação é totalmente psicopata, né? Graças a Deus que este não é o Deus da Bíblia. Agora vamos para Lucas 10:13. Aqui Cristo não quis dizer que Deus predestinou uns para se arrependerem, outros não. Qual é o peso do argumento de Cristo? Olha aqui, Lucas 10:13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Que milagres são esses? E que não puderam ser realizados em Tiro e Sidom? Os milagres realizados por Jesus Cristo. Deus atuou no coração dessas cidades de outra maneira. Não se arrependeram. Agora, o que Cristo quer dizer é o seguinte, se eles tivessem visto Cristo pessoalmente fazer os milagres que Cristo fazia, eles perfeitamente teriam se arrependido. Eles teriam tido mais recurso ainda do que já tiveram. Agora, isso não significa que Deus não queria que eles fossem salvos. Simplesmente, Cristo fez os milagres no momento em que Cristo realmente entrou na história humana como um ser encarnado. Então, Cristo aqui não tem o objetivo de debater a questão de alguns foram salvos porque tiveram oportunidade, outros não. Não. Cristo quis reforçar o argumento seguinte, olha, se aquele pessoal tivesse o contato comigo que vocês estão tendo, eles teriam se arrependido. Por isso, vocês não têm desculpa alguma. Então, este é o argumento de Cristo. Tirarmos esse texto isoladamente para tentar apoiar a dupla predestinação, que não é o caso do irmão, que não citou com esse propósito, realmente tirar esse texto do contexto aí é criar um pretexto que não existe na palavra de Deus. Ok, professor. Você fica agora com o momento da mentira. Existe um grupo de teólogos liberais, não são todos, obviamente, mas alguns teólogos liberais dizem que o dilúvio do Gênesis foi apenas local, lá naquela região do Oriente por onde viveu Noé, e que o dilúvio não foi, deste modo, universal. Eu gostaria de dizer para você que isto é uma mentira. E por que é uma mentira? Porque o texto bíblico não deixa dúvida alguma de que o dilúvio foi universal. Gênesis 7, 17, ou melhor, Gênesis 7, 18 e 19 diz o seguinte: predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Ou seja, se as águas cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu, o texto não deixa dúvidas de que o dilúvio foi universal, ou seja, foi em todo o planeta Terra. Um outro detalhe é que em Mateus 24, quando Cristo fala do dilúvio, ele também menciona o dilúvio em proporções mundiais. Por quê? Uma proporção mundial. Porque Jesus compara a surpresa do dilúvio que pegou a muitos com a surpresa da sua segunda vinda. Eu lhe pergunto, a segunda vinda de Cristo será vista apenas num local da Terra ou em todo o planeta ao mesmo tempo? Em todo o planeta ao mesmo tempo, de acordo com Apocalipse 1:7. Então, se Cristo comparou a sua vinda ao dilúvio, é óbvio, assim como o dilúvio foi global, a segunda vinda de Cristo também é global. E consideremos ainda os fatos científicos. Não é só naquela região do Oriente que existem
resultados do dilúvio, existem Grand Canyons, existem rochas totalmente deformadas, a crosta terrestre totalmente alterada em todo lugar do mundo. Então, o dilúvio bíblico foi sim de proporção geral, universal, não tem como apoiar essa ideia de que o dilúvio foi simplesmente um fator local. Muito bem, professor. Essa é uma boa questão que foi desmentida aí, porque muitos querem forçar alguma coisa que não é verdade e que a palavra nos garante. Bom, a próxima pergunta chegou por SMS, deixa eu ver se tem um nome aqui, o Jefferson de Manaus, e ele pergunta o seguinte: qual a verdade sobre o juízo de Deus? O que é o inferno e o lago de fogo? Professor Leandro Quadros, essa questão do inferno é uma dúvida constante aqui no programa Na Mira da Verdade. E com relação ao juízo de Deus, já falamos isso em outros programas, volta e meia acontece, mas sempre estamos tendo novos telespectadores que realmente têm uma dúvida com relação a isso na palavra de Deus. O que é o juízo de Deus, o inferno e o lago de fogo eterno? Vou fazer-te uma abordagem um pouco diferente do que eu tenho feito no programa para ajudar nosso telespectador a entender este assunto e também aos outros telespectadores que já ouviram essa explicação. Veja, o juízo de Deus da Bíblia, ele é dividido em 3 fases. Uma fase que ocorre antes da volta de Jesus, uma fase que ocorre durante o milênio, quando a igreja estiver no céu, e a terceira fase depois do milênio, quando a cidade santa descer do céu e fizer morada aqui na terra. Os textos bíblicos para isso. Por exemplo, Mateus 16, 27 ensina que Jesus dará a cada um conforme as suas obras. E João 5, 28 diz que quando Cristo voltar, haverá a ressurreição da vida. Ou seja, para que cada um receba segundo as suas obras e uma pessoa seja tida como merecedora da primeira ressurreição, um juízo aconteceu anteriormente no céu. E é o juízo mencionado em Daniel 7, 9 e 10. Um juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Cristo. Ali Jesus presta contas ao universo, mostrando quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou. Jesus volta e aí leva a igreja para o céu. E de acordo com Apocalipse 24 a 6, durante um período de 1000 anos, nós estaremos no céu entendendo a forma como Deus lida com o pecado e os pecadores. E Paulo diz em 1 Coríntios 6, 2 e 3 que nós julgaremos até mesmo os anjos. Ou seja, entenderemos como foi o processo de Deus em condenar os anjos maus que não quiseram se arrepender. Esta é a segunda fase do juízo. A terceira fase do juízo ocorre depois do milênio. A cidade santa desce na terra e antes dela descer aqui plenamente, Deus manda fogo do céu e castiga os ímpios que farão parte da segunda ressurreição e castiga Satanás. Aí é depois dessa terceira fase dos 1000 anos, em Apocalipse 20, verso 10, que você vê Deus lançando Satanás no lago de fogo para ser castigado. E obviamente ele vai ficar ali um bom tempo. E depois totalmente aniquilado, segundo Romanos 16, 20 e Salmo 37, 20. Então, não há um lago de fogo hoje. O lago de fogo existirá só depois do milênio. Por isso o ensino de que hoje existe um inferno, para onde vão as almas dos ímpios, é totalmente antibíblico. A Bíblia apresenta a existência do lago de fogo depois dos 1000 anos, e não antes. É por isso que essa terceira fase do juízo, de acordo com Atos 17 e 31, está no futuro. E isso você pode também ver em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Ok, professor, são muitos textos aí que esse homem tem na cabeça e põe pra gente, depois a gente tem que anotar para poder ir lá conferir. Faça isso, confira tudo que está na palavra de Deus. A próxima pergunta, nós temos ainda 3 ou 4 minutinhos, professor, é o seguinte: fui batizado nas águas, mas quando serei batizado pelo Espírito Santo? Esta é uma outra dúvida que existe. Quando eu me batizo nas águas, eu já sou batizado com o Espírito Santo
Ou ainda eu tenho que esperar algo sobrenatural para que eu possa ser batizado pelo Espírito? O que é ser batizado pelo Espírito, professor? Que pergunta importante, Tito, desse nosso telespectador. Ser batizado no Espírito Santo é você ser mergulhado no Espírito Santo ao ponto de ele conduzir a sua vida rumo ao processo de santificação. Processo pelo qual nos tornamos mais parecidos com Jesus ao longo de toda a nossa vida. Agora, eu tenho uma ótima notícia para você, meu querido irmão, que é pentecostal. Eu sei que muitos irmãos pentecostais que estão acompanhando esse programa agora, eles acham que não foram batizados com o Espírito Santo porque nunca falaram em línguas. E eu sei que tem muitos irmãos que têm tanta tristeza e até vergonha de supostamente não serem batizados com o Espírito, que até se forçam a falar línguas, para que os outros irmãos da igreja não duvidem da espiritualidade deles. Pois eu quero lhe garantir, meu querido irmão pentecostal, se você aceitou a Jesus como seu Salvador e você faz parte do corpo espiritual de Cristo, os filhos de Deus que estão em todos os lugares e que buscam crescer na verdade de Cristo, eu garanto para você biblicamente, você já é batizado no Espírito Santo. A ideia de que todas as pessoas batizadas no Espírito Santo têm que falar em línguas é antibíblica essa ideia. João Batista, que foi um grande profeta batizado com o Espírito Santo, nunca falou línguas. Em Mateus 3, 13 a 17, você vê que Cristo, ao ser batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo e nunca falou línguas. Nós temos que entender que línguas não são evidências de que uma pessoa tem um Espírito Santo. Línguas se constituem num dom espiritual. Alguns podem manifestar um dom de línguas com propósito evangelístico, mas isso é Deus quem escolhe. Agora, isso não é um sinal identificatório de todo aquele que tem o Espírito Santo, e eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. 1 Coríntios, vamos ler aqui um texto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, esse texto é importante para você, meu irmão, para lhe dar alegria. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo diz que todos nós, não importa o dom espiritual que tenhamos ou deixemos de ter, todos fomos batizados com o Espírito Santo. E por isso não tenha dúvidas. Você ama Jesus, você é amigo de Cristo, busca um relacionamento com Ele, de acordo com Efésios 1:13, você já foi selado com o Espírito Santo. Fique tranquilo e abandone esta crença antibíblica de que só quem fala em línguas é quem tem o Espírito Santo. Muito bem, professor. Com essa terminamos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra semana que vem. Pela graça de Deus, amigo. Deus abençoe a você. Um abraço, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, terá coragem de lhe responder. E aqui no programa também, sempre suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.